Feliz Dia das Mães a todas as mães que compõem a nossa família IBMEA, mas também estendemos o nosso abraço, nosso carinho, nosso amor e a nossa gratidão a Deus por todas as mães que nos acompanham neste dia. É Dia das Mães e ainda estamos distantes uns dos outros. Ainda não podemos ir e vir com toda a liberdade que nós gostamos e muitos estão privados, como eu, como Jeane, de estarmos próximos e abraçarmos nossas mães. Hoje eu diria, bem-aventurados são aqueles que têm as suas mães ou a sua mãe dentro de casa, ou que porventura morem com sua mãe ainda, podem abraçá-las. No caso da Letícia, abraçando a mãe, a Jeane, mas a Jeane não podendo abraçar a nossa querida Dona Zilda e muito menos eu longe em outro estado, não é? A mamãe. Mas recebam os nossos abraços, os nossos carinhos, de forma simbólica hoje, por meio dessas fotos que registram um pouco dos rostos dos nossos filhos e das nossas mães. E ao longo do domingo deste culto teremos algumas outras participações muito especiais que vão celebrar diante de Deus a nossa gratidão por cada mãe de nossa família IBMEA. Somos igreja, somos família IBMEA e acreditamos que vai passar. Tem sido dias difíceis, a gente ainda está nessa expectativa de até quando vamos suportar, e agora falando em lockdown, o tal do fecha tudo, ninguém se movimenta, só a graça de Deus para nos sustentar. Mas vamos em frente, Deus vai nos sustentando, e quando tudo passar, em nome de Jesus, seremos melhores do que éramos quando tudo isso começou. É a minha expectativa, é a minha esperança e é a minha oração. Nós vamos louvar ao Senhor agora e dedicar a Deus o nosso louvor, dedicar a Deus o nosso cântico. Eu quero lembrar a você, não ouça apenas, não assista muito menos. Participe, louve, cante conosco. Gabriel da sua casa nos ministrando, eu da minha, com a minha família, você com a sua. E registre esse momento. Aliás, hoje é Dia das Mães, muitas fotos não serão suficientes para registrar este dia. Você lembrando da sua mãe, você ao lado da sua mãe, quem sabe, como eu disse, você pode fazer isso hoje, será um dos privilegiados, uma das privilegiadas que pode abraçar a sua mãe nesse dia. Celebre, festeje, agradeça a Deus, porque Deus nos tem dado tanto amor, tanta dádiva por meio de cada mãe que faz parte da nossa família. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por tua igreja mais uma vez reunida, ainda de casa em casa, mas com os corações unidos, sensíveis à tua voz nesse tempo. Fala conosco, Pai, inspira-nos e edifica-nos. E obrigado por cada mãe que compõe a nossa família IBMEA. Renova as forças, dá sabedoria, dá paciência, dá entendimento para este tempo tão desafiador que é estarmos reclusos em nossas casas, impedidos de ir e vir a qualquer momento, a qualquer tempo, e especialmente longe uns dos outros, impedidos de nos abraçar, de nos aproximar. E, Pai querido, refrigera o nosso coração com a Tua presença. E neste culto, neste dia, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que Tu és. E fala conosco também em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com Gabriel. E este culto é a Deus, mas é uma forma de expressar o nosso carinho, a nossa gratidão por cada mãe da nossa família. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. E aproveita, antes que o Gabriel comece a cantar, dá uma clicada aqui no inscrever-se e também no sininho e você vai saber de tudo que estamos postando em nosso canal. E também aproveite e compartilhe o nosso link. Mande para muitas pessoas, que outros se unam a nós para celebrar a vida e compartilhar o amor de Deus. Porque é para isso que estamos aqui. Nós somos chamados para transformar vidas e queremos que este tempo nós possamos, ainda que distantes,
ainda assim, nos aproximar, nos abraçar, nos acolher e amadurecer a obra de Deus em nós. Vamos louvar o Senhor. Gabriel, com a palavra para nos conduzir e nos inspirar em louvor e adoração. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber todo louvor. Louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer, dizer que o Senhor é incomparável, Deus. Não há ninguém que se compare ao Senhor. Teu povo te adora nessa manhã. Recebe a adoração do teu povo, Pai. Cante assim. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Adora o Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor, pois és santo, sim, és digno de
louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Amém. Olá, igreja, bom dia! Muito bom estarmos reunidos mais uma vez com a alegria que Cristo tem nos dado, por saber que Ele é quem nos salvou e continua no controle de todas as coisas. Tema da nossa campanha: transforme o mundo com a alegria de Jesus. Que tema propício para esse tempo que temos vivido, não é? Hoje, de uma forma especial, estamos aí no Dia das Mães, não é? Então, o nosso momento missionário vai ser bem maternal hoje. Agora pela manhã e também à noite teremos um momento bem especial. Hoje pela manhã nós vamos ouvir a nossa missionária Priscila Busto. Ela, que tem atuado na Itália junto com sua família, vai nos falar um pouquinho como tem sido o ministério, como eles têm falado de Cristo também nesse tempo de pandemia. Vamos ouvi-la. Olá, queridos irmãos e irmãs. Espero que todos vocês estejam bem. Nós oramos por isso. Eu sei que muitos de vocês já me conhecem, mas eu sou a Priscila, sou esposa do pastor Edilberto, mamãe da Valentina e do Pietro. Nós somos uma família missionária, somos missionários da Mais aqui na Itália. E eu acredito que todos vocês têm acompanhado, né, as notícias aqui da Itália. E o meu marido mesmo fez um vídeo contando um pouquinho lá no início da nossa quarentena. E eu gostaria de fazer o mesmo. Gostaria de dizer aos irmãos como tem sido a nossa rotina aqui, já com 60 dias sem sair de casa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, porque é muito bom saber que os irmãos se importam com a nossa família. E também queria dizer que é muito bom, toda vez que a gente para, né, para dar notícias sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, é uma oportunidade de lembrar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, queria dizer para os irmãos que aqui, depois de 60 dias em casa, ainda permanece um desafio, mas também tem sido uma grande oportunidade para a gente fortalecer os nossos vínculos, o nosso vínculo com Deus, o nosso vínculo entre nós mesmos aqui, né, nossa família. Então, tem sido uma grande e boa oportunidade para isso. Eu e o pastor Edilberto temos trabalhado bastante remotamente, porque nós continuamos a servir a nossa organização cuidando de pessoas, que é a essência da nossa vocação. Então, o pastor Edilberto semanalmente se encontra com missionários da nossa organização, né, para poder orar com eles e levar uma palavra de encorajamento. E no início de março, a Mais me convidou para assumir a área de gestão de pessoas, e naquele momento eu pensei, a gente estava no início do caos aqui, né? E eu me lembro que eu falei com Deus, eu tenho capacidade nesse momento, né? Principalmente nesse momento, para assumir uma responsabilidade dessas. E aí Deus trouxe à minha memória aquele versículo que diz assim: aquele que serve, faça-o com a força que Deus dá, para a glória de Deus. Então, tem sido assim, meus irmãos. Eu agradeço a Deus porque eu amo o que eu faço e eu estou tendo a oportunidade de fazer isso nesse momento tão delicado, né, da história e com tantos desafios pessoais. Mas agradeço a Deus por isso. Nós também temos cuidado daquele refugiado que os irmãos já conhecem, a gente já compartilhou com muitos de vocês, e não vou falar o nome dele por questão de segurança, mas ele está naquele processo, no finalzinho do processo dele para trazer a família, no processo de reunião familiar, e para trazer a família aqui para a Itália. Então, peço aos irmãos que estejam em oração por ele, pela família dele, para que tudo dê certo, porque agora, com a questão do coronavírus, né, até esses processos administrativos ficam em segundo plano.
mas a gente ora para que esse processo se encerre logo, né? E ele possa estar, depois de anos longe da família, ele possa reencontrar a esposa e os filhos que estão escondidos, né? No país em que eles sofreram perseguição religiosa. Então, meus irmãos, eu queria agradecer, em nome da minha família, todas as orações que vocês fazem em nosso favor. Queria agradecer pelo sustento que vocês nos enviam, que Deus possa prover a cada lar. Então, muito obrigada por tudo. Quero dizer que a gente sente saudade de vocês. Pedimos a Deus também em favor de vocês e que vocês fiquem bem, tá bom? Quem puder ficar em casa, que fique em casa, porque isso com certeza é muito importante, tá bom? Aqui a gente já está começando a viver dias melhores, né? Assim, os números têm baixado, algumas coisas já estão abrindo novamente. Então, isso tudo, queridos, vai passar. Eu sei que os dias estão difíceis aí no Brasil, mas isso vai passar. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Um abraço forte para todos vocês da nossa família. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Louvamos a Deus porque podemos, mesmo de longe, vivenciar um pouco daquilo que tem sido o ministério da família Busto, trazido aí pelas notícias da Priscila. Nós temos motivos de gratidão e eu quero ressaltar isso hoje. Muitas vezes nosso coração fica temeroso e com todas as circunstâncias que nos rodeiam, nós podemos perder um pouco a esperança ou a visão daquilo que tem acontecido. Mas eu quero te encorajar a olhar em volta e ver motivos de gratidão. E hoje a nossa gratidão vai pela proteção que o Senhor tem dado a Priscila, a sua família. Quero também lembrar com gratidão das oportunidades que eles têm tido de falar do amor de Deus e de cuidar um dos outros. Quero também lembrar com gratidão que o Senhor tem guardado a vida daquele refugiado de sua família, mesmo distantes, mas sabendo que o Senhor continua no controle de tudo e o processo tem caminhado. E vamos orar para que tudo termine bem, que eles possam se reencontrar. Então, mesmo vivendo momentos difíceis, nós temos muito que agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem dado aos nossos missionários de falar do amor dEle entre as nações nesse tempo. Hoje vimos uma mãe missionária, uma mãe que tem dedicado a sua vida e tem sido exemplo para os seus filhos através de missões. E nosso desafio hoje também é esse, a você, mãe. Nós sabemos que de tantas tarefas que existem, essa é uma delas. Você que é mãe, que é cristã, de incentivar o seu filho também em missões, incentivá-lo a falar de Cristo para o coleguinha da escola, para o amigo da faculdade, para o colega de trabalho. Então isso começa aos poucos e eu não sei o chamado que Deus tem dado ao seu filho ou mesmo a você, mas se você é mãe, eu quero te desafiar a viver também esse ID, cada dia se dedicando para missões da forma como o Senhor colocar no seu coração. Nossa oração continua no nosso relógio de oração e eu peço que os irmãos continuem também com suas doações, com sua oferta missionária. Nós já falamos na quarta-feira sobre o Real Missionário e eu não sei se o seu filho de repente pegou ou fez aquele cofrinho que fazemos em todas as campanhas, mas se não fez eu te incentivo, ainda está em tempo, de falar com o seu filho sobre a ofertinha dele de missões. Falar com seu filho adolescente sobre a oferta dele de missões, seu filho jovem, adulto, mas que nós estejamos também enquanto família empenhados nesse sentido, em segurar as cordas pelos nossos missionários. O Senhor continua agindo nas nações e nós precisamos ser a resposta também do Senhor para que o nome dele continue a ser anunciado. Faça sua oferta, identifique para a nossa tesouraria, que é Missões Mundiais, que o Senhor continue a nos direcionar enquanto família. E a você, mãe, o nosso parabéns. Que o Senhor continue a te abençoar e a te usar como missionária aonde quer que você esteja. Que bom ouvirmos esta manhã o testemunho missionário de uma mãe, Priscila. A igreja deve se lembrar que a Priscila é uma filha na fé. E acompanhar a caminhada da Priscila, agora ao lado do pastor Edilberto Júnior,
Seus filhos lindos, Valentina e Pietro, trazem ao meu coração uma alegria muito grande, transbordante, da bênção do ministério pastoral. Há quantos anos eu vi a Priscila aceitar a Jesus numa sala de estar, num pequeno grupo, em que ela chegou aflita, angustiada, ouviu a palavra de Deus e aceitou a Jesus naquela noite. Fiz o batismo dela, os anos se passaram, ela conheceu o Júnior na época de faculdade, entenderam que Deus tinha um propósito para a vida deles. Em 2007, eu pude realizar o casamento deles. Deus seja louvado por agora vê-los frutíferos e abençoados na obra do Senhor. Parabéns, Priscila, pelo seu dia também, Dia das Mães, e você seja sábia, edificando a sua casa, cuidando do pastor Edilberto Júnior, da linda Valentina, do lindo Pietro, e que Deus agora conduza vocês nessa nova etapa indo para Portugal. Que bom saber que missões é fruto do amor e da dedicação, e que os desafios são vencidos pela oração. E é isso que nós aprendemos quando nós estudamos a história das missões. Ao longo de toda a caminhada da igreja cristã, a gente entende que o que nos sustenta e o que faz acontecer é a oração. Nós vamos orar agora mais uma vez. Temos orado todos os dias, orado regularmente, recorrentemente e frequentemente. Há grupos de oração com horários fixos de oração, há grupos que estão orando espontaneamente, há grupos que estão fazendo orações pelas suas redes de WhatsApp. Lembrando que nós temos o nosso relógio de oração como igreja. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Você que assumiu aquele compromisso, dia 15 de março, quando tudo estava começando, nós tínhamos diante de nós tantas incertezas. Nós ainda as temos, mas temos uma certeza e uma convicção. O Deus que nos trouxe até aqui, Deus que nos trouxe até aqui, irá nos conduzir até o final. Quando tudo isso passar, nós continuaremos firmes e Ele vai nos segurar para a honra e glória do nome dEle. Nós vamos orar mais uma vez, lembrando de orar pelos médicos, lembrando de orar pelos enfermeiros, pelos fisioterapeutas, por todos aqueles que trabalham no dia a dia dos hospitais, sobrecarregados, tensos, preocupados e muitos já contaminados. Que Deus abençoe este tempo difícil que estamos vivendo, de indefinições. Governantes, prefeitos, presidente, autoridades têm orado todos os dias, clamado ao Senhor por sabedoria, por discernimento, por responsabilidade, por sensibilidade. E como eu disse recentemente, que eles saibam ouvir a ciência e deixem de lado a política, deixem de lado, eu até diria, a politicagem, e que a gente também não se contamine por isso, que a gente procure manter o coração firme em Deus. Gosto muito do versículo de Isaías 26, versículo 3, em que o Senhor diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo coração tem um propósito e está firme em ti. E que esta paz nos guarde e nos segure. Vamos orar? Pai querido, queremos mais uma vez, como temos feito todas as vezes que nos reunimos em culto por meio de uma transmissão como esta, suplicar a Ti por este tempo que vivemos. Tempo difícil, tempo de dores, tempo de angústia, tempo de medo, tempo de sensibilidade. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos-te primeiramente consolo e conforto para aqueles que já estão enfrentando o vale da sombra da morte. Que a Tua palavra cumpra-se na vida de cada um que já está enfrentando este limite da dor, da perda, da saudade. Consola e conforta, que cada um ande seguro em Ti e que não tenha o que temer, pois Tu és o nosso pastor. Pai querido, abençoa aqueles que estão vivendo a luta da própria enfermidade, Covid-19, estão angustiados pelos diagnósticos, estão preocupados com o futuro. Tem misericórdia, Pai, glorifica o Teu nome nessas vidas também, trazendo cura, trazendo renovo. Obrigado por tantos que já foram curados, que as boas notícias nos nutram, que as boas notícias nos alimentem. Pai querido, abençoa os nossos semelhantes que estão vivendo frente a frente com este medo e com este pavor. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da saúde em geral,
aqueles que estão na infraestrutura, como os auxiliares, maqueiros, seguranças, porteiros, atendentes, assistentes sociais. Pai querido, tantos estão vivendo a tensão, até mesmo de voltar para casa. Senhor, segura, guarda o teu povo. Guarda, Senhor, esta geração e que o Senhor use esse tempo de dor e de medo para revelar-te, para revelar o teu amor para cada vida, para que haja esperança, para que haja paz. Pai querido, abençoa o nosso país, abençoa o nosso estado, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso bairro. Abençoa essas milhares de vidas que nos têm acompanhado por essas transmissões, que têm testemunhado a bênção da edificação, da inspiração, do encorajamento pela palavra compartilhada que vem da Tua palavra. Pai querido, continua usando todos os meios possíveis para que vidas sejam edificadas, inspiradas, fortalecidas neste tempo de dor e de angústia causados por esta pandemia. Que tudo passe. Pai querido, faz com que o nosso coração sinta que o tempo está passando mais rápido, que o Senhor nos ajude a vencer a ansiedade, as preocupações, a angústia. Fortalece o nosso coração. É o que nós suplicamos no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos agora passar ao momento de dedicação dos dízimos e ofertas com um momento de canção e louvor instrumental. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós não vamos mostrar aquela arte com as informações bancárias da igreja. Vamos apenas fixar o nosso QR Code e este QR Code, diferentemente dos anteriores, vai apontar para o nosso site na área onde tem todas as informações necessárias. Então, você vai apontar o seu celular para este QR Code que aparecerá aqui do meu lado na tela, eu não vou estar mais, né? A tela do meu lado esquerdo, do lado direito de quem vê, e você vai poder, apontando o seu celular, ser direcionado para o nosso site, e nesse site há todas as informações para que você acesse, contribua, lembrando que você deve enviar o seu comprovante para que a gente faça as devidas anotações e registros. Nossa igreja busca lidar com toda a transparência na forma como administra os recursos que ela recebe. É uma forma de prestar contas, de administrar bem aquilo que pertence ao Senhor. Temos essa certeza, essa convicção. Então hoje vamos simplificar até para não esconder tanto quem participa, né? Um dia foi o irmão Enoque, no outro dia a irmã Isabela, temos mais coisas novas vindo por aí. Então, enquanto você adora o Senhor com uma música instrumental, aproveite esse tempo para orar e, apontando a câmera do seu celular, ele deverá reconhecer automaticamente o QR Code e vai direcionar você para o nosso site. E aí você terá todas as informações. Qualquer dúvida, entre em contato conosco no telefone da igreja e você poderá obter qualquer outra informação necessária para que possamos ajudar você a servir ao reino, ser útil, ser bênção na obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida por sua dedicação, por sua generosidade, porque Deus ama ao que dá com alegria e é com alegria que nós servimos ao Senhor.
Bom dia, igreja. Mais uma vez estamos juntos por intermédio dessa transmissão, celebrando o amor do Senhor, a sua fidelidade. E neste domingo, Dia das Mães, dia que nós nos lembramos enquanto sociedade dessa pessoa tão importante que faz parte das nossas vidas, nós temos como participação para este momento mãe e filha, que celebrarão a fidelidade do Senhor conosco. Celebre conosco, adore ao Senhor por intermédio dessa canção que Mônica e Bruna vão entoar. Em tempo, gostaria de deixar registrada a minha gratidão ao Senhor pela vida da minha mãe, alguém que me levou aos pés do Senhor, mãe que não só me criou para a vida, mas me criou também para exaltar e celebrar e a me lembrar do Senhor em todos os momentos. Louvado seja Deus por ela, louvado seja Deus pelas pessoas, pelas mães que vieram antes dela, e que Deus nos abençoe, a nós mães hoje, que temos a tarefa de levarmos os nossos filhos, antes de tudo, aos pés do Senhor. Louvado seja Deus pela nossa vida, igreja. Adore ao Senhor conosco, adore ao Senhor com Mônica e Bruna. Muito mais incrível.
Que domingo especial, com tantas imagens especiais. Mães e filhos, demonstrando para nós que a alegria da vida é saber que temos em nossa caminhada alguém que nos amou desde o começo, que nos ama e eu creio nos amará até o fim. Mãe é o exemplo máximo de amor. Tanto que a Bíblia vai nos ensinar que acima do amor de mãe, somente o amor de Deus. Nada se compara, nada se iguala. E a única instância maior, absoluta, perfeita, é o amor de Deus. Tanto que Deus diz isso ao seu povo por meio do profeta Isaías. Pode, porventura, uma mãe se esquecer dos filhos que amamentou? Ainda que uma mãe se esqueça de seus filhos, diz o Senhor, eu não me esquecerei de vocês. Ou seja, Deus coloca como a realidade mais improvável, mais insólita, mais absurda, se porventura uma mãe se esquecer, e Deus está dizendo, isso é improvável, ainda que possa acontecer lamentavelmente. Mas Deus diz, ainda que isso aconteça, a mais improvável de todas as situações humanas, Deus diz, eu não me esquecerei de vocês. Mães, vocês têm um papel importantíssimo na nossa vivência, no nosso crescimento, no equilíbrio da própria sociedade. Porque Deus colocou em vocês o exemplo máximo da expressão afetiva, do cuidado, do amor. Acima do amor de uma mãe, somente o amor de Deus. Essa é a responsabilidade que vocês têm, mães, para com todos nós, filhos, sociedade. Vocês expressam, materializam, evidenciam, revelam a beleza do amor de Deus no seu jeito de ser. Vivam assim, sejam assim. Há uma mãe na Bíblia, uma mãe que para mim é um exemplo de fé, de integridade, de presença e de entrega. Ana, uma mãe bem conhecida para todos nós que temos uma visão da cultura bíblica, porque ela é a mãe de Samuel e ela é famosa porque ela não podia ser mãe e orava ao Senhor todos os anos, insistentemente, recorrentemente, para que Deus lhe fizesse mãe. Até porque havia uma competição, seu esposo Eucana tinha também uma outra mulher chamada Penina e esta era fértil. E uma espizinhava a outra e Ana sofria por isso. O texto de 1 Samuel capítulo 1 descreve esta angústia, essa tristeza, esta frustração na vida de Ana porque ela não podia ser mãe. Quem é mãe e sabe a realização que é? Quem é mulher e porventura não pode ser mãe, sabe a frustração que é. Eu tenho acompanhado em oração, em amor, algumas famílias que estão na fila da adoção, porque entenderam que se não podem ser pais no ventre, que sejam pais no coração. Temos visto e temos como igreja tido a alegria de algumas famílias apresentarem ao Senhor filhos que nasceram no coração. Recentemente tivemos assim, experiências como essa, que Deus nos dê outras como essa. Mas que, acima de tudo, Ana seja para nós nesta manhã um exemplo de alguém que escolheu amar e servir ao Senhor. E Ana, nesse dia como o de hoje, expressa e atesta a realidade, a certeza de que tudo começa no coração da mãe. Ana tinha o coração angustiado, porque ela não podia ser mãe, e escolheu orar ao Senhor. O capítulo 1 de Samuel, eu quero deixar com vocês o versículo 11, 10 de 11, que diz assim, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuou ali orando. Ana orou insistentemente, e a sua comoção era tão grande que o sacerdote Eli, passando pelo lugar onde ela estava, olhou e diz o texto que ela apenas movia os lábios sem que ouvisse nenhuma palavra, e ele achou que ela estivesse embriagada. E ela disse, mulher, o que você está fazendo? Por que você está bêbada desse jeito? E ela disse, não, eu estou orando ao Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor um filho. E ele diz a ela, então, que o Senhor faça o que for preciso fazer na sua vida. E ele disse, vá em paz. E o texto diz que eles foram embora, e lá no versículo 19 e 20
vai dizer que Ana ficou grávida. Passado o devido tempo, depois daquele momento de oração, ela teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, que significa do Senhor o pedi, ou recebi do Senhor. Ana traz para nós algumas lições preciosas. Se você puder depois ler o capítulo todo, eu encorajo você a descobrir preciosidades na vida de Ana e detalhes importantes, e eu destaco alguns deles aqui como uma lição importante para nós entendermos como uma mãe faz diferença no mundo. Primeiro, uma mãe de fé. Ana torna um exemplo para nós de que o nosso sofrimento e a nossa dor deve ser conhecida de Deus. E eu acrescento, exclusivamente de Deus, primordialmente de Deus. Ana sabia que era em Deus que ela devia confiar. Sua dor, seu sofrimento, suas necessidades eram conhecidas de Deus. E ela depositava a sua esperança e a sua espera em Deus. Ela sabia que somente Ele poderia atendê-la. Eu vejo isso muito claramente porque Eli se surpreende por ela estar orando sem ruído, sem som. É como, parece-me, Jesus foi mais adiante, tanto tempo depois, dizer: quando orares, entra em teu quarto e Deus, o Pai, que vê em silêncio, no teu silêncio contemplará e ouvirá a sua oração. Ana escolheu falar com Deus. Ana escolheu falar para Deus. Ana escolheu esperar por Deus. Este é um exemplo importante para todos nós. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, sentindo em nosso coração dor, sofrimento, espera. Fale com Deus, conte para Deus e espere por Deus. Além disso, Ana mostra-se uma mulher de integridade e de confiança. Como pode alguém, depois de tanto pedir e de tanto orar, fazer um propósito com Deus? Se o Senhor me deres, se lembrares de mim, eu vou lhe dar o filho, homem, que o Senhor me der. Pode imaginar uma coisa dessa? Tanto pedi, tanto quis, tanto aguardei, e quando eu recebo, eu devolvo ao Senhor. Porque Ana mostra ter um coração inteiro e inteiramente pertencente a Deus. Ela sabe que este filho não seria nunca dela. Aliás, nós erramos muito quando nós começamos a dizer meu filho, minha casa, meu trabalho, minha comida. Não. Romanos 11, 36 e a 38, o apóstolo Paulo canta um dos mais belos hinos de adoração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veja que o apóstolo Paulo entende aquilo que Ana já havia entendido. Se eu orar, o que eu tiver virá de Deus. Se eu tiver, o que eu tenho veio de Deus. E se eu receber, o que eu tiver em minhas mãos, devolverei ao Senhor. Porque tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Isto é fé, isto é integridade, isto é propósito. Ana torna-se um exemplo para nós porque ela escolheu dedicar. Ela dedicou seu bebê enquanto pôde. O texto vai dizer, a partir do capítulo 2, que ela amamentou o filho. Ela cuidou do filho, mas tão logo pôde, ela entregou o filho totalmente a Deus. E então, a partir de agora, ela entende que confiar em Deus é a única coisa possível a fazer pelo cuidado de seu filho. Há um momento onde nós precisamos abrir mão desse sentimento de que tudo é meu, se eu não fizer não acontece, se eu não falar não resolve, se eu não interferir não muda. Muitas vezes nós precisamos lembrar que nós temos até um limite. Neste caso, Ana entendia que era o tempo da amamentação, do cuidado. Depois era a hora de entregar seu filho totalmente a Deus. Lembro-me de uma história interessante, talvez uma parábola, que uma mãe estava em cozinha, trabalhando, preparando ali a refeição, e o seu pai estava na sala, sentado, lendo o jornal, e o seu filho, o neto, voltou correndo do quintal, trazendo consigo um emaranhado de linha, ou de lã, um novelo, e disse: vovô, me ajuda a desembolar essa linha? E ele, ansioso para voltar a brincar, ficou ali esperando, tentando ajudar o avô, segurando, pega de um lugar, puxa daqui, puxa dali. E o avô disse: filhinho, vai brincar. Quando o vovô terminar, eu te chamo.
A mãe estava na cozinha e, quando ouviu aquilo, fez uma leitura muito apropriada para a sua vida. Ela disse: quantas vezes eu quero dizer que estou entregando a Deus as coisas, as situações, as circunstâncias, mas fico ali segurando a linha, tentando ajudar, pego daqui, puxo dali, acho que estou ajudando, quando na verdade eu ajudarei. E eu farei a minha parte quando eu entregar tudo nas mãos de quem sabe resolver, e ele resolverá. Ana entendia que chegaria o momento de entregar seu filho a Deus e confiar naquilo que Deus faria. E foi o que nós vemos. Samuel tornou-se um profeta do Senhor. Foi ele quem ungiu Davi, o rei de Israel. Foi ele quem conduziu o povo na direção daquilo que Deus precisava dizer, ensinar, corrigir o povo. Ainda que muitas vezes Samuel visse no trabalho profético de liderança do povo muitas dificuldades, ele foi fruto de uma mãe que orou e dedicou e cuidou dele até quando pôde. Sim, porque até quando pôde? Lá no capítulo 2, versículo 19, há uma referência muito importante para mostrar que Ana não largou o seu filho, não deixou para lá. Diz assim o capítulo 2, versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Olha que Ana entregou o filho ao Senhor, aos cuidados de Eli, mas não deixou de ser mãe e não deixou de estar presente. Ela viu seu filho crescer. Ela participou ativamente. Ela cumpriu o seu papel de mãe, de mostrar o seu rosto, de deixar um legado, de participar, de vestir, de prover, de ser mãe. Talvez ela pudesse lavar as mãos, bom, eu orei, dediquei, fiz o propósito, agora pertence a Deus totalmente, Deus que cuide dele. Não. Ana tinha responsabilidade. Ana tinha um compromisso. Ana sabia que a sua presença era importantíssima para validar o crescimento emocional, espiritual e ministerial de Samuel. Ana sabia que, ainda que fosse importante ele crescer aos pés de Eli, aprendendo as coisas relativas ao serviço do reino de Deus, na liderança do povo, ela sabia que nada substituiria a sua presença, o seu rosto, o seu afago, a sua túnica, o seu cuidado. Sim, mãe, Ana nos ensina e Ana ensina a todos nós, seja homens, pais, mulheres, mães, seja nós, irmãos, o quanto o que nos move na direção daquilo que Deus tem para nós é a nossa fé, é a nossa integridade, o nosso propósito, mas também a nossa presença. No tempo em que estamos distantes socialmente, é que a gente parece refletir mais sobre a importância que temos uns para os outros. Que vontade de abraçar, que vontade de estar perto. Como seria bom se hoje pudéssemos todos liberar o acesso para todos e vamos estar com a mãe, vamos reunir as famílias, vamos reunir a igreja. É porque nós sabemos o quanto é importante estar presente. E a gente está lembrando, nesse tempo, que nada substitui a presença. Ana sabia disso. E essa narrativa, na vida de Samuel, na vida de Ana, nos mostram que mesmo Ana, entregando tudo a Deus, ela sabia que havia coisas que ela deveria fazer e que não poderia delegar para mais ninguém. Todo ano, ela levava uma túnica nova para fazer o seu filho ver no seu rosto quem era sua mãe, o cuidado, a presença, a palavra, a dedicação. E Ana viu o fruto da sua vida, da sua dedicação, do seu empenho, da sua entrega. Há algo importante que lá no capítulo 3, também no versículo 19, há uma referência a Samuel, já agora entrando na fase adulta, como alguém que Deus usou poderosamente. Diz assim o versículo 19, Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Um profeta de êxito, um profeta de confiabilidade, um profeta fruto de uma mãe que orou por ele, que deu exemplo de integridade e de entrega e uma mãe presente. Ana, portanto, para mim, é uma mulher que colheu aquilo que semeou. Ana orou, Ana cumpriu o seu voto, Ana se fez presente. Uma mulher por inteiro na vida de seu filho. Uma mulher por inteiro nas mãos de Deus.
Que nesta manhã, você, mãe, como também eu, como homem, como pai, aprendamos com Ana o exemplo máximo de alguém que sabe que seus problemas devem ser conhecidos por Deus, que seus propósitos devem estar estabelecidos no cumprimento da vontade de Deus, que nada substitui a nossa presença pelo afeto, pelo afago, pela provisão, pelo olho no olho, pelo abraço. E que nós veremos os frutos colhidos e todas as sementes plantadas no coração desta geração. Que Deus abençoe cada mãe, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe a nossa igreja. E o meu desejo é que hoje você tenha um Dia das Mães muito especial. Se você não pode estar pessoalmente com a sua mãe, e se porventura você precisa tomar todos os cuidados com a saúde dela e com a sua saúde, não passe o dia sem registrar um telefonema, uma ligação, uma videochamada. Olhe no rosto e diga: obrigado, mãe, por tudo que você é. Se você é mãe, que você seja muito lembrada no dia de hoje por tudo aquilo que você foi, é e continuará sendo. Que Deus abençoe cada mãe, cada família de nossa igreja. E um dia muito abençoado como povo de Deus, reunido de casa em casa e espalhado por onde Deus nos tem levado por meio desta transmissão. Que o nome do Senhor seja exaltado. Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por este culto que prestamos a Ti, obrigado pelas mães que compõem a nossa família, que compõem esta geração da sabedoria e que, como Ana, sejam mulheres de fé, de integridade, que vivam o Teu propósito, que estejam presentes, fazendo diferença, que colham todas as sementes que tenham lançado ao longo da vida. Pedimos isso por Tua graça, por Teu amor e que o Teu Espírito Santo consolide e confirme Tua obra em nossas mãos. É o que te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Bem-aventurada é a mulher que teme ao Senhor e que com Ele anda em todos os caminhos. Bem-aventurada é a mulher que teme ao Senhor, a Deus rogamos que abençoe a mamãe. Bem-aventurada é a mulher que teme ao Senhor e que com Ele anda em todos os caminhos. Bem-aventurada é a mulher que teme ao Senhor, a Deus rogamos que abençoe a mamãe. Ela é doce e amorosa, ela é meiga e graciosa, em seus braços encontramos proteção. Sempre cuida com carinho, com amor que vem de Deus. Para mim é uma bênção do Senhor. Bem-aventurada é a mulher que teme ao Senhor e que com Ele anda em todos os caminhos. Bem-aventurada é a mulher que teme ao Senhor, a Deus rogamos que abençoe a mamãe. A Deus rogamos que abençoe a mamãe. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera.